E aí galera que assistiu outro canal, eu tô de volta, professor Eliana Emerson na área, tudo bem? Sexto ano, semana 2 do PET complementar. Hoje nós vamos falar sobre polígonos. Nós temos um novo PET para ser trabalhado. Nós trabalhamos lá na primeira semana com uma atividade complementar, entramos fazendo as atividades do PET em si. E hoje, nessa semana, nós vamos fazer a atividade da semana 2 do PET complementar. Deixa eu te mostrar como é esse PET, o que vai ter de importante nele, tudo bem? Aqui ó, você está vendo o PET complementar. Observe que ele tem uma cor diferenciada, tá? Ele é verdinho. E estamos aqui na semana 2, nós vamos falar sobre geometria, tudo bem? Sobre polígonos, figuras geométricas espaciais e também figuras planas, tá joia? Antes da gente vir aqui para as atividades, antes da gente falar sobre isso, eu quero te falar o que são polígonos, o que são figuras espaciais. Vamos lembrar aí o que nós já estudamos, tá? Nós já falamos sobre isso. Nós vamos fazer uma pequena recordação aí e também sobre a classificação desses polígonos, que eu acho que foi um tema pouco trabalhado nas atividades anteriores. Então, vem comigo, vamos lá no GeoGebra. Tanto no seu celular quanto na internet, você vai conseguir acessar esse site aqui, ó. Esse site é chamado GeoGebra. Tá? E o site GeoGebra, ele é uma calculadora online. Você pode inserir um cálculo aqui e ele vai te mostrar o desenho desse cálculo. Quando vocês estiverem um pouco mais velhos, lá no 9º ano, vocês vão começar a estudar funções, por exemplo. Aqui eu vou fazer um desenho, ó, 2x mais 5. Escrevi um cálculo ali. Vou colocar aqui igual a y. Olha lá o que aconteceu. Ele gera uma reta. Se eu escrever, por exemplo, uma equação quadrática, ó, y igual a x ao quadrado mais... Cadê o mais aí? Mais 3x menos 5. Ele desenha uma parábola, que foi aquele risco azul. Então, o que eu escrevi aqui, ele desenha. Só que nós não vamos utilizar essa característica do GeoGebra. Nós vamos utilizar os polígonos. E ele tem polígonos aqui. Deixa eu apagar esses dois gráficos. E eu vou vir aqui, ó, aqui em cima, na parte de geometria. Vou marcar aqui, ó, polígonos regulares, tá? Aqui embaixo, polígono regular. Então, vou fazer um desenho, ó, fiz um desenho e ele me pergunta quantos vértices eu quero. Tem 4 vértices, ele desenhou um quadrado. Olha que polígono bonitinho, um quadradinho. Posso fazer mais? Posso fazer mais. Vamos fazer o octógono, onde os lutadores de MMA... Olha aí o octógono, uma figura com 8 lados. Deixa eu mudar aqui para eu conseguir mover esse polígono, para você enxergar o que está acontecendo. Olha aí o octógono e um quadrado. Qual é a diferença, além do tamanho, obviamente? Além do tamanho é a quantidade de lados. Essas figuras que eu estou desenhando aqui existem no mundo real? Você consegue pensar em alguma coisa que tenha esse formato? O octógono eu já até falei, é o ringue dos lutadores de MMA. E o quadrado, você consegue pensar alguma coisa que tenha esse formato quadrado? No nosso cotidiano, nós estamos rodeados de figuras planas e espaciais. Mas antes disso, eu quero te dar uma seguinte dica. Não existe no nosso mundo físico uma figura plana. Qualquer objeto, olha, eu vou pegar aqui um objeto que seja bem fininho, vou pegar aqui uma folha, tá vendo a apostila? Ela tem uma folha de papel. Essa folha de papel possui uma espessura. Ó, se eu pegar a capa da apostila, continua sendo o mesmo papel, só que é um papel um pouquinho mais grosso. Esse papel aqui chama Supremo. Esse papel ele é liso de um lado, poroso do outro. Ele é mais grosso. Se eu pegar a página interna, essa aqui ó, é um pouquinho mais fina. Se você tiver uma Bíblia, por exemplo, na sua casa, você vai perceber que a página da Bíblia é bem fininha. Por quê? Porque se a página da Bíblia fosse dessa espessura, ela seria muito grande. Então ela é feita fininha para a Bíblia ficar em tamanho reduzido. Isso é uma espessura. E como eu vou medir isso aqui? Tem como eu medir com a régua? Medir essa página aqui com a régua para saber a altura dela? Ela é tão fininha que eu não consigo, ela é menor do que 1 milímetro, então a folha de papel a gente não mede por altura dela, a gente calcula em metros e pesa o papel, coloca lá na balança, então a gente tem uma gramatura, então a gramatura da folha. Quanto maior a gramatura, quer dizer que a folha é mais grossa, mais espessa. Então a gente tem folhas como essa, cerca de 80 gramas, e tem páginas como essa aqui, cerca de 200 gramas, 220 gramas. Então, forma a apostila com papel. Observe que apesar dele ser muito fininho, ele tem altura. Apesar da página da Bíblia ser bem fininha, ela tem altura. Se você pegar um lápis, ó, peguei um lápis, e eu riscar, deixa eu pegar um lápis com ponta, né? Lápis sem ponta não adianta. Olha só, peguei um lápis e eu vou riscar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou riscar. Fiz um triângulo. Acredito que você não tá vendo que a minha iluminação não deixa. Mas eu fiz um triângulo. Esse triângulo aqui, ele existe no mundo real? Existe, eu fiz, não desenhei.
Se eu apagar esse grafite que ficou aqui no papel, o papel volta a ser branco de novo. Mas para esse triângulo existir, eu tive que deixar um risco de grafite que saiu do lápis. O lápis perdeu o grafite, a ponta diminuiu para esse aqui aparecer. Ou seja, apesar de eu não conseguir enxergar a altura, existe a altura do grafite aqui. Muito pequenininha, nós não conseguimos ver no olho, mas ele existe sim. Então, mesmo sendo um desenho, esse desenho possui uma altura. E se existe altura, ela é uma figura espacial, não é figura plana. O que seria a figura plana então? A figura plana só existe no desenho, só existe na nossa imaginação. Nós fazemos uma convenção. A gente declara que o meu desenho aqui no papel, o desenho que você está vendo aí no computador é um quadrado, é um octógono, é um círculo. E a partir daí a gente faz os cálculos e faz todas as informações e propriedades. Mas no mundo físico, no mundo real, só existe figura espacial. Não existe figura plana. Olha só, eu tenho aqui uma pilha. Tá vendo a pilha? É uma figura espacial. Ela tem forma de cilindro. Nós estudamos isso na semana passada. Aqui na minha sala tem vários objetos de vários formatos. O vídeo que você está assistindo é retangular, é um retângulo. Esse retângulo só existe aí na tela do computador, ele está aqui no YouTube, ele não existe no mundo físico, ele é um arquivo digital. Se você olhar aqui em cima, eu tenho um ring light, e esse ring light aqui tem o formato de uma circunferência. Se a gente pegar esse ring light, ele é físico no mundo real, ele tem a altura. Aqui atrás de mim eu tenho um cubo mágico. O cubo mágico, ele é, o próprio nome diz, um cubo, inclusive era uma questão da avaliação. Qual é o formato disso aqui? Ele é um cubo, possui várias dimensões. Um detalhe é que o cubo mágico é formado por quadrados, tá vendo? Existe o quadrado? Existe o formato quadrado, mas esse quadrado aqui possui altura. Tem mais, tem mais. Já mostrei para vocês esse objeto. Esse objeto aqui é o mesmo formato da pilha, ele é um cilindro, tá? Um formato cilíndrico. Esse formato cilíndrico possui figuras planas em seus formatos aqui, olha. Aqui em cima possui uma circunferência, correto? Olha só, é o formato de um círculo. Aqui em cima também. E esses formatos de círculo a gente chama de base. Ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui. Apesar de não ser a maneira correta de entender o que é a base, porque no espaço não tem lado de cima e lado de baixo. Você escolhe a base. Essa é a base ou essa é a base, tanto faz. Tá? Você já pensou que quando vamos imaginar a seguinte situação, planeta Terra tá aqui, essa esfera é o planeta Terra. Aí o foguete vem, sobe, você já deve ter assistido aí em filmes, assistido o vídeo dos astronautas indo para o espaço, eles ficam deitados olhando para o céu, ficam lá no foguete, essa pilha é o foguete. Então o foguete sobe, quando eles estão ao redor da Terra, em órbita, aí sim eles ficam na posição correta. Quando que o astronauta fica virado para cima e quando que ele fica virado para baixo? Vamos supor que aqui seja a América do Sul, o Brasil está aqui. Aqui do outro lado é a Ásia, vamos supor que a China esteja aqui. Então está voando sobre a América do Sul, passando em cima do Brasil. Está de cabeça para cima ou para baixo? Quando ele estiver lá em cima da Ásia, ele está de cabeça para cima ou para baixo. Percebe que não existe lado de cima e lado de baixo? Só existem lados. Em qualquer posição que ele esteja, eu posso considerar virado para cima ou virado para baixo. Se ele estiver aqui, quem está aqui no Brasil fala, olha, ele está passando em cima da gente, está passando embaixo da Ásia, embaixo da China, e quando ele estiver lá na China, eles vão falar, olha, está em cima da gente, ou seja, aqui é em cima e aqui é em cima, tanto faz, não tem lado de cima e lado de baixo. Então na geometria, eu não posso escolher um lado de cima e um lado de baixo, eu tenho bases, base e base, simplesmente bases. Qual é o formato dessa base? Essa base é um círculo, essa base também é um círculo. Olha aqui o cubo. Base, 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 base. O cubo posso escolher qualquer lado como base. Tanto faz, qualquer um aqui pode ser chamado de base, porque todas são iguais. Ele é um prisma e o prisma, nesse caso, possui várias bases. O cilindro possui duas bases. Então eu tenho círculo, círculo e essa lateral aqui não é uma figura plana. Agora eu vou lá na lousa que eu vou te mostrar o que são polígonos, tá? O que não são polígonos, tá? Vem comigo que essa parte é teórica e essa parte é muito legal. Qual você prefere? O fundo branco, como está aqui, tá vendo? Eu estou utilizando o fundo branco, eu posso escrever no fundo branco. Ou você prefere um fundo escuro? Deixa eu tentar trocar a cor aqui, ó. Cadê você, fundo escuro?
Olha aí, fundo escuro. Eu prefiro fundo escuro, eu acho mais agradável para assistir. Vamos pensar o seguinte. Para eu desenhar um polígono, eu preciso juntar alguns segmentos de reta. Então, fiz uma reta, fiz outra reta. Essa figura é um polígono? Tem nome? Não, eu não consigo formar um polígono com 2 segmentos. Para eu formar um polígono, tem que ter no mínimo 3 segmentos. E quando eu junto esses 3 segmentos, você já conhece essa figura. Essa figura é um vou separar o nome, ó, ângulo. O que é um triângulo? Um time que é tricampeão quer dizer que ele ganhou 3 vezes. Triângulo quer dizer que possui 3 ângulos. Então, eu tenho esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. 3 ângulos juntos formam um triângulo, ok? Muito bonitinho, né? Se eu pensar dessa maneira, então eu posso pensar que qualquer figura que possua 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4. 4 lados. Isso é um quadrado? Isso não é um quadrado. Para ser um quadrado, deve possuir lados iguais. E essa figura não possui lados iguais, nem ângulos retos. É um quadrilátero. Eu poderia falar, um time que ganha 4 vezes, ele é o quê, hein? Olha, tricampeão, tetracampeão. Eu poderia chamar então de... Ó, deixa eu escrever aqui, ó. Tetraângulo. Tetraângulo? Tetrângulo? Já pensou nesse nome? Quadriângulo? Tetrângulo? Sim, esse nome tetrângulo existe, mas a gente não costuma chamar desse nome. A gente fala o nome dele de uma maneira diferente. A gente chama ele de quadrilátero. O que seria um quadrilátero? Quadrilátero é uma figura que possui 4 lados. Dentro das figuras de 4 lados, são várias. Nós temos muitas figuras de 4 lados. Tem o quadrado, existe o retângulo. Além dessas duas, eu posso desenhar ainda o losango. Ó, losango. Eu posso desenhar um trapézio. Eu posso desenhar o paralelogramo. Então, os quadriláteros são vários. Todos eles aqui, todas essas figuras têm 4 lados. São os quadriláteros. Cada um com suas características, que nós vamos estudar essas características, tá? Quais têm ângulos retos, quais possuem lados iguais, quais possuem lados paralelos, as características dos paralelogramas e dos trapézios, todas elas têm características que nós vamos estudar. Depois disso, nós podemos escrever figuras com mais lados, com 5 lados. Quem sabe o nome dessa figura? 5 lados. É um penta, um time que é pentacampeão. O Brasil é pentacampeão. Ele está rumo ao hexa. Então, uma figura com 5 lados, a gente chama de pentágono. Ó, pentágono. Uma figura com 5 lados. Um polígono com 5 lados. Pentágono. Se tiver 6 lados, será que eu consigo desenhar? Eu acho que não consigo desenhar. Um hexágono. Brasil rumo ao hexa. Lembra do tema da Copa do Mundo? Brasil rumo ao hexa. O que seria o hexa? O hexa são 6. Hexágono. Na geometria, a palavra gonô significa ângulo. Então, hexágono quer dizer que ela possui 6 ângulos. Hexágono. A palavra polígono. O que seria um polígono? Você conhece o poliesportivo de Espera Feliz, não conhece? Você já foi lá jogar bola? Eu já fui lá, não joguei bola não, porque eu sou péssimo em jogar bola. Mas um polígono, a palavra poli vem de muitos. Poliesportivo vem de muitos esportes. Polígono vem de muitos, poli significa muitos, gonô significa ângulo. Então, polígono, muitos ângulos. Todas as vezes que você lê a palavra polígono, quer dizer uma figura que tem muitos ângulos. Aqui, nós trocamos o prefixo da palavra, nós trocamos a introdução da palavra. Então, nós trocamos o poli por hexa. Hexa significa 6. Então, hexágono, 6 ângulos. E onde estão esses 6 ângulos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos formam um hexágono, ok? Todas as figuras geométricas são classificadas de acordo com o número de lados. 3, triângulo, 4, quadrilátero, 5, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, enágono e 10, decágono. Para lembrar do 10, lembra da década. Uma década tem 10 anos, decágono,
10 lados. 11, um decágono, dodecágono. E com 65 lados, qual seria o nome do polígono com 65 lados? Será que ele tem um nome específico? Alguns polígonos não têm nome específico, tá? A gente não precisa dar um nome para ele. Como que eu respondo, então, caso apareça uma figura assim? Você vai dizer assim, ó, polígono de 65 lados. Está correto. Se eu escrever um triângulo, é um polígono de 3 lados. Está correto? Sim. Só que essas figuras menores, a gente tem uma lista com todos os nomes e eu quero que você decore esses nomes, ok? Então, até o 10, obrigatoriamente, você tem que decorar. Até o 10. Depois disso, a gente pode criar algumas estratégias para descobrir os nomes, tá? Os mais comuns são, por exemplo, o icoságono. Icoságono é um polígono de 20 lados. 20 lados, beleza? É um icoságono, polígono de 20 lados. Então vamos lá. Anota, pega o seu caderno, anota junto comigo para você não esquecer, tá? Nós vamos fazer a seguinte tabelinha, ó. Nós vamos escrever de um lado o número de lados e do outro lado o nome desse polígono. Então, com 3 lados, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Com 3 lados é um triângulo. Triângulo. Anota aí, por favor. 4 lados, você já sabe, é um quadrilátero. Com 5 lados, um pentágono. Com 6 lados, um hexa. Brasil rumo ao hexa. Hexágono. Com 7 lados, é um heptágono. Se por acaso o Brasil ganhar a próxima Copa, aí nós vamos rumo ao hepta. Heptágono. O ringue dos lutadores de MMA. Octógono. 9 lados, eneágono. Esse aqui é o que eu acho mais difícil. Eneágono. E o 10, lembra da década? Decágono. Então, nós temos aqui os 10 primeiros, tá? Anota essa tabelinha para você não esquecer, porque você vai precisar dessa tabela quando estiver fazendo as atividades, ok? Então, dá pausa no vídeo, termina de copiar para a gente poder continuar, então, com a nossa matéria maravilhosa. Agora eu quero te levar lá no site, lá no GeoGebra. Nós vamos pensar aqui em alguns polígonos. Observe o seguinte. Olha essa figura aqui, tem muitos lados. Deixa eu apagar essa figura. Deixa eu ver se eu consigo selecionar todas elas de uma vez. Não consigo, não. Vamos desenhar um polígono regular. O que é um polígono regular, professor? Um polígono regular possui os lados iguais e os ângulos iguais. Eu vou colocar aqui, ó, um icoságono, um polígono de 20 lados. Olha o que aconteceu. Eu tô apanhando, você tá vendo, né? Tô apanhando horrores aqui. Deixa eu mover essa figura aqui para você entender. Olha lá, 20 lados, tá vendo? Olha, é uma figura, ficou gigante, não ficou? 20 lados? Eu não conseguiria desenhar isso aqui na mão, só que mesmo nessa calculadora online para eu poder desenhar esse polígono aqui. Bem bonito que ficou. Vamos mudar esse polígono? Deixa eu apagar. Vamos desenhar outro. Vou desenhar aqui um octógono, uma figura de 8 lados. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, 8 lados. Octógono, olha aí como é que ele ficou bonito. O ringue do MMA tem esse formato. Vamos desenhar agora com 9 lados, um eneágono. 9 lados, eneágono. Você consegue perceber a diferença entre o octógono e o eneágono? Não pelo tamanho, mas pelo número de lados. Percebe como aumenta um lado? Deixa eu desenhar outro que você vai conseguir perceber isso com o passar do tempo, a gente vai percebendo. Ó. Agora eu vou desenhar o decágono com 10 lados. Desenhei. Vou desenhar o undecágono com 11 lados. Um decágono desenhado. Vou desenhar agora uma figura com 100 lados. Imagina isso, 100 lados. Olha isso. Gente, eu não consigo nem enxergar. Ó, olha a figura de 100 lados, como ficou gigante. Percebe aí? Uma figura de 100 lados, ela é gigante, não é?
Muito bonita, por sinal. Olha lá, a figura de 100 lados. Ficou muito próximo de uma bola, não ficou? Se eu desenhar uma figura com 1000 lados, será que vai ficar mais parecida ainda com uma bola? E se eu desenhar a figura com 1 milhão de lados? A gente não vai nem conseguir contar a quantidade de lados. Ou contar sim, porque a gente já sabe o número, mas a gente não vai conseguir nem enxergar o que é lado e o que não é lado. A gente não consegue ver o ângulo, porque ela tem tantos lados. Olha só, o ângulo formado aqui, ó, nesse número P2, isso aqui é um ângulo, tá vendo? Ele é quase imperceptível de tantos lados que tem. Então eu posso te dizer que uma circunferência, um círculo, essa figura aqui, ó, ela possui quantos lados? Infinitos. O círculo possui infinitos lados. Tem tantos lados, que eu não consigo enxergar. Então ela se torna infinita. Ela é o símbolo da perfeição. O círculo é o símbolo da perfeição. Fizeram o seguinte desafio para um pintor. Eu quero que você faça o desenho mais bonito possível, que indique o quanto você sabe desenhar. Ele foi com a mão livre e desenhou um círculo perfeito. Isso mostra a perfeição. Quer dizer o quê? Olha, eu sei desenhar demais, eu desenho um círculo perfeito com as mãos. Então, o símbolo do infinito não é esse, mas eu digo para você que ela tem infinitos lados. O círculo é perfeito, beleza? Agora que você já sabe o que são polígonos, você já sabe contar o número de lados, você já viu aqui alguns exemplos de polígonos, beleza? Vamos falar também sobre figuras espaciais? Ó, lembrar o que a gente estudou semana passada. Cilindro, cubo, nós falamos sobre o cone. Deixa eu desenhar o cone. Vamos apagar aqui a nossa tabelinha. Vou desenhar uma semicircunferência aqui, ó, uma elipse. Essa elipse eu vou marcar um pontinho aqui em cima. Ó. Essa figura que eu desenhei é um cone. Qual é a diferença de um cone para simplesmente uma circunferência aqui? Ó? Consegue perceber que a circunferência é a base de um cone? O cone ele possui a base, que é um círculo, né? Essa parte aqui, olha o que eu estou falando, que está na parte de baixo, mas você sabe que na geometria não tem parte de baixo. Além da parte aqui, que é a circunferência, possui um vértice, um pontinho lá no alto. E esse pontinho que está lá no alto, a gente liga aqui. Ó. A gente vai ligando infinitamente ao redor da circunferência. Como a circunferência é um polígono de infinitos lados, eu posso fazer infinitas linhas aqui ao redor de toda a circunferência, e isso gera um cone. Olha aí, que coisa bonita. Então o cone possui um círculo, uma circunferência, e possui um vértice lá em cima. Esse pontinho aqui em cima, a gente chama ele, obviamente, de vértice, e aqui embaixo eu tenho a base, que é um círculo. Bonito, não é? O cone, figura espacial. Então, ó, o que são figuras planas e o que são figuras espaciais? Figuras planas só existem na nossa imaginação. Eu posso desenhar, eu posso dar nome para elas, por exemplo, o quadrado ou o círculo, mas elas não existem no mundo físico, no mundo real. Figuras espaciais são essas figuras que nós temos aqui no mundo real, que podem ter formatos variados, como uma caneta, como uma esfera, como o cilindro. Então nós temos aqui muitos tipos de figuras, cada uma delas com suas características, tá? Só para a gente finalizar, vou te mostrar o seguinte. As figuras planas, elas não precisam ser certinhas. Por exemplo, ó, vou desenhar aqui um quadrilátero. Essa figura que eu desenhei é um quadrilátero. Como você conta isso? Como você sabe? 1, 2, 3, 4. Tem 4 lados, então é um quadrilátero. Todas as figuras são classificadas de acordo com o número de lados. Você conta quantos risquinhos tem e dá o nome para a figura. Então eu vou desenhar uma aqui, eu quero que você descubra o nome dessa figura. Olha aí, que figura é essa? Qual é o nome dessa figura verde que eu acabei de desenhar? Tempo esgotado. Quem falou é Pitágono, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. A figura que possui 7 lados é um heptágono. A figura um heptágono. Esse heptágono é bonitinho, cheirosinho, lindo? Lógico que não, ele está todo torto, todo bagunçado, não é? Mas a gente classifica de acordo com o número de lados. O heptágono regular, aí sim ele parece aquela bolinha todo certinho, beleza? Não se esqueça disso, hein?
Muito bonito, não é? Então, o que é polígono, o que não é polígono? O que é polígono? Se eu desenhar uma bolinha aqui, uma circunferência, essa circunferência é um polígono? Não, ela não é um polígono. Não é polígono. Por que não é polígono? Lembra da classificação da palavra polígono? Significa que tem muitos ângulos, só que a circunferência possui infinitos ângulos. Eu não consigo classificar, eu não consigo fazer isso através do poli. Então, a gente não classifica a circunferência como polígono. Para ser polígono, deve possuir apenas linhas retas. E na matemática, uma linha reta tem um nome, que é um segmento. Então, se eu tenho aqui, ó, um segmento, eu chamo esse segmento de linha poligonal. Com duas linhas poligonais, eu formo um ângulo. Com três linhas poligonais, eu formo um polígono. Então, para ser polígono, tem que ter no mínimo três linhas poligonais. Eu preciso de no mínimo 3 linhas poligonais para formar um polígono. Quer dizer então, professor, que se eu desenhar assim, ó, 1, 2, 3, eu desenhei um polígono? Não, essas linhas devem estar fechadas, elas precisam estar fechadas, não podem ser abertas. Essa pontinha aqui, ó, tem que encontrar com essa pontinha aqui. Aí sim eu tenho um polígono. Ah, então eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um polígono? Não, também não é polígono. Mas, professor, elas estão fechadas, são linhas retas. Sim, só que elas estão se cruzando aqui, ó. E quando uma linha cruza com a outra, deixa de ser polígono. Então, para ser um polígono, tem que ter no mínimo 3 linhas poligonais, devem ser fechadas e não pode cruzar, não pode estar uma sobre a outra. Se for assim, não é polígono. Vou te dar um exemplo, ó. 1, 2, 3. Olha essa figura. Ficou até bonitinho, mas não é um polígono. Por quê? Porque essa linha é poligonal, isso aqui não é linha poligonal, ela é curva. E se é uma curva, não forma polígono, tá joia? Para ser polígono tem que ser fechada e somente linha poligonal. Olha só, agora sim eu vou te levar lá no PET para a gente ver o que você vai fazer. Então existem duas maneiras. Você pode fazer o PET de maneira impressa ou pode fazer o formulário. E eu prefiro que você faça o formulário. São as mesmas atividades, só que o formulário você entra e apenas responde, beleza? Só responder lá o formulário bonitinho. Deixa eu abrir aqui o formulário. Olha, preste atenção, aqui nesse link azul você pode baixar esse PET, tá? Esse arquivo aqui, ó, esse verdinho você pode baixar. Precisa? Não precisa baixar. Por que não precisa? Porque você vai ter acesso a ele aqui na frente, tá joia? É só responder como você já tem o costume. Então marca a sua turma, depois que marcar a sua turma, marca o seu nome na lista de contatos, tá joia? Vou marcar aqui o meu nome e vamos começar a responder. A primeira parte é a seguinte, olha, o que são figuras planas e espaciais? Eu já te dei vários exemplos, só que eu quero que você fale para mim no mundo físico. Onde aqui na minha sala eu tenho um polígono? Será que em algum lugar aqui existe algum polígono? Eu posso responder, por exemplo, a folha de caderno aqui, ó, que é retangular? Pode. Então você pode falar como exemplo a folha de caderno. A pergunta aqui é, cite 4 exemplos diferentes de figuras geométricas planas. Então você pode responder aqui, olha, retângulo. Mas o que é figura geométrica plana? O triângulo. O círculo é uma figura geométrica? Sim. O círculo é uma figura geométrica. Não é um polígono, mas é sim uma figura geométrica. Mais o quê? Mais um. Aí eu vou deixar para você pensar, tá joia? Já escrevi 3, hein? Depois disso, você vai escrever figuras geométricas espaciais. Eu te dei vários exemplos, ó, vários exemplos de figuras geométricas espaciais. Coloca aí o nome deles: cone, esfera, cilindro, cubo, paralelepípedo, prisma triangular, prisma quadrado. Então tem muitas figuras espaciais que você pode colocar aqui e escrever o nome, tá joia? Depois que você escrever aqui os nomes, essa parte você deve desenhar no caderno. Tá vendo esse cone aqui? Isso aqui é um cone, eu desenhei lá na lousa com vocês, ó. Faz a circunferência, pode ser com uma moeda, pode ser com outra figura redondinha, faz um pontinho aqui em cima
e liga com a régua igual tá aqui, tá joia? Faz esse desenho no caderno. Então depois que você desenhar no caderno, ó, você vai pintar de verde a face plana. Qual é a face plana? Qual que é a base desse polígono? Você se lembra qual é a base dele? Você vai pintar essa parte de verde. Depois, o vértice. Qual que é o vértice? Eu ainda mostrei lá, ó, fiz direitinho para você, até fiz de amarelo também. O vértice, você vai pintar o vértice de amarelo, tá joia? Aí você vai marcar aqui, ó, qual parte você pintou de verde? 1, 2, 3 ou 4. Marca aí o que você tiver feito. Que figura é essa? Essa figura é o cilindro. Eu te mostrei até aqui, ó, com o cofre, ó, cilindro. Quantas faces planas o cilindro possui? Face plana, tá joia? Não pode ser ao redor. Quantas bases? Até contei aqui sobre o foguete, qual que é a parte de cima, qual que é a parte de baixo. Quantas bases essa figura tem? Então você vai marcar aqui quantas bases ele tem, beleza? E qual o formato dessa base também. Aqui, na questão número 3, tá vendo esse monte de desenho? Quais dessas figuras são polígonos? Você já sabe o que são polígonos. Tem que ser linha reta, fechada e não pode se cruzar. Então você vai marcar a figura 1, essa figura. É polígono, sim ou não? Você vai marcar sim ou não. A figura 2, esse coração, é um polígono, sim ou não? Então você marca aqui, ok? Vou marcar tudo não, que eu não quero te contar a resposta certa, eu quero que você marque. Próxima e última pergunta, é o mais fácil de todas. Olha, para quem copiou aquela tabelinha, essa é a mais fácil. O triângulo tem quantos lados, hein? Tem 10? Será que o triângulo tem 10 lados? E o heptágono? E o quadrilátero? E o octógono? Pentágono, eneágono, hexágono e decágono. Então você vai marcar quantos lados cada uma dessas figuras tem e vai enviar. Uma diferença agora, tá? Assim que você enviar, você pode clicar aqui, ó, e ver a sua pontuação. Eu não quero mostrar a pontuação, porque senão vocês vão ver quais são as respostas certas, tá joia? Mas aqui, ó, assim que você terminar de fazer sua atividade, você pode clicar e verificar qual é a resposta certa, quais são os seus pontos, beleza? Terminamos. É somente. A aula de hoje sobre polígono chegou ao fim, tá? Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu presente aqui nos comentários, escrever, ó, presente, beleza? Não se esqueça disso, tá? Ó, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui!